Bom, ontem a gente falou bastante do assunto, foi Dia Internacional da Síndrome de Down, e eu citei aqui um dos meus livros recentes favoritos, do meu quadrinista favorito na atualidade, que é o francês Fabien Tomé. O Tomé já havia sido citado por mim aqui na ocasião quando eu li a trilogia da história de Hakim, cuja segunda parte literalmente me levou às lágrimas e me obrigou a parar para respirar no momento da travessia no Mediterrâneo ali, que a coisa estava pesada demais. O Tomé escreveu, em 2017, um livro autobiográfico, Não Era Você Que Eu Esperava. O você, no caso, é a filhinha dele, que foi diagnosticada logo após o nascimento com síndrome de Down. E ele, nesse livro, se desnuda de uma forma muito corajosa, porque ele coloca ali em tinta sobre papel pensamentos que eu imagino que sejam difíceis de tê-los. Quanto mais confessá-los em voz alta e colocá-los em um livro. Quando conta da relação dele com a filha e como que essa relação vai se desenvolvendo com o passar, nem dos anos, mas das horas após o nascimento. É um livraço da editora Nemo. Não Era Você Que Eu Esperava. O Tomé é francês, mas ele fala português melhor que a gente, Sheila. O único sotaque dele é o paraibano, porque ele morou na Paraíba, não sei se mora ainda, mas morou durante muito tempo por causa da esposa. Portanto, ele está conosco para falar em português mesmo. Tomé, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, prazer. Eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de sotaque francês também, além do paraibano. É uma mistura. Eu não consigo detectar, mas o nosso ouvinte vai julgar. Ô Tomé, queria que você contasse da sua trajetória, de como é que foi decidir contar a sua própria história no livro, e como é que tá a sua filhinha hoje? Então, quando a Júlia nasceu, já faz 13 anos, né, que isso aconteceu, foi uma coisa muito potente na minha vida, porque a gente nunca pensa nessa possibilidade. Aliás, eu já tinha um pensamento realmente relacionado à síndrome de Down, e era uma coisa muito passando assim por alto. Eu sempre me dizia que não podia acontecer, e de fato aconteceu quando a Júlia nasceu. Depois de alguns dias a gente soube que ela tinha síndrome de Down, e como eu estava dizendo, foi uma coisa muito potente, porque questiona um monte de coisa. O porquê que isso está acontecendo conosco, como que a nossa vida vai se tornar agora, o que implica no crescimento do filho. Então, essa coisa muito potente que gerou um monte de sentimentos de raiva, de desespero, de tristeza, eu quis colocar no papel, porque já para entender um pouco o meu caminho como pai, como uma pessoa que tem um filho pode conseguir sentir esse tipo de coisa, e também porque conversando com outros pais, com outros médicos, eu vi que não era uma coisa minha, só minha, é uma coisa muito universal, esse questionamento, esses medos. Talvez não tem sempre uma rejeição, mas é uma coisa que tem a ver com essa angústia, esse medo. Então, eu quis contar isso, e contar também que, além de fase de um pouco de tristeza, de angústia depressiva, existe um amor que é muito puro e muito forte, e hoje, com Júlia, com 13 anos, é meu amor de criança. Eu amo demais, e eu estou muito contente que ela tenha nascido na nossa família. Pois e é curioso como praticamente um resumo do livro é feito na própria capa, né? O título diz muito, Não Era Você Que Eu Esperava. E a capa é como se ele estivesse ali fechando a porta para ir dormir, o quarto naquela penumbra gostosa de criança, né? Um bercinho. E quando você abre a orelha, do outro lado está escrito, mas estou feliz que você veio. E aí o ponto de vista é o outro, o ponto de vista é o dele, né? É como se ele estivesse sendo visto de costas ali. Ele vai contando como que aconteceu esse processo de uma maneira muito dura, né, Tomé? Você chegou a confessar ali que aquilo para você foi como uma sentença de morte. A minha vida agora vai ser uma vida de cuidador de uma criança que tá sempre com a barriga de fora. Enfim, aquele preconceito que a gente tem, até a estética, né, forma uma imagem negativa em nós. E você foi aprendendo que nada daquilo era verdade, né? Que a vida continuava, e continuava tão bonita quanto seria se não fosse o Down.
Sim, quando a gente. Assim, é muito fácil, entre aspas, se dizer que a gente não tem preconceito quando não acontece para você mesmo. Mas quando a gente começa a entrar nessa vida, nessa possibilidade de ter que educar uma filha ou um filho com deficiência, com síndrome de Down, questiona um monte de coisa. Até quantos anos eu vou ter que cuidar dessa criança? Será que eu vou ter a paciência, o tempo, a energia para acompanhar esse crescimento? Será que eu vou ser um bom pai? Já é um questionamento que vem sempre, né? Quando a gente tem um filho que não tem deficiência. Então, nesse caso, é um questionamento ainda mais forte. Então, justamente você estava falando dessa capa e contracapa, realmente é para mostrar o caminho que todo mundo faz, assim, a gente vai se construindo, a gente vai melhorando como pai, a gente vai aprendendo um monte de coisa em relação a deficiência, mas especialmente em relação ao seu filho, porque quando o seu filho ele nasce com uma deficiência, logo de cara a gente só vê a deficiência, mas depois de um tempo a gente vai aprendendo a conhecer essa criança. A gente vai vendo que essa deficiência é uma característica entre outras do filho. E pronto, essa criança, a gente quase não vê mais essa deficiência. Ela é nossa filha, aprendendo o amor com essa convivência, com o fato de dar banho, o fato de dar mamadeira. E é por isso a vida é muito bem feita, né? Que a gente vai aprendendo. Uhum. Eu queria te ouvir um pouco, e é tão lindo, né, ouvir a história completa. Eu ainda não li o livro, mas o Megali ontem já recomendou assim, então quero muito ler. Eu te emprestaria, mas a Ana pegou meu livro e deu para uma amiga. Não, eu não consigo ter, eu vou comprando e ela Você vai dando. falou isso. Mas vou ter que mandar para vocês. Oba! Não, fique tranquilo, viu? Mas assim, te ouvindo também, e dá para perceber que assim, há um aspecto tão humano em sentimentos talvez pouco nobres, mas absolutamente humanos, é isso, né? Da raiva, da tristeza, da rejeição. Por outro lado, passado este momento, há um sentimento de culpa por ter sentido tudo isso em algum momento? E como lidar com isso, né? Eu acho que a culpabilidade, da mesma forma que raiva, que faz parte dos sentimentos que a gente pode sentir, né? Então, como você disse, somos humanos e temos falhas. Então, dentro dessas falhas existe a culpabilidade e eu senti, mas também a partir do momento que eu comecei a sentir essa culpabilidade, já era um momento que eu amava a minha filha. Então, eu só realizei que esse caminho, essa trajetória era necessária para chegar ao ponto de amor que eu estava. Então, simplesmente eu admiti que eu não era uma pessoa perfeita, ninguém é perfeito, e eu tive raiva, eu tive sentimento de rejeição, eu senti culpabilidade, mas para mim era etapas de um caminho que ia me levar ao amor pela filha. Então, para mim, assim, eu não me dei chicotada porque eu senti isso. Não, eu admiti que eu tinha falhas, e isso faz parte. Queria saber sobre a maturação desses sentimentos todos, porque você disse, ela está com 13 anos, né, agora. Eu fiz uma pesquisa aqui, Tomé, que o livro é de 2014, é isso? Ano que vem faz 10 anos? 7. Isso. É 14? 14. Ah, perdão. E então você começou a escrever, a sua filha tinha o quê? 3, né? 3 para 4 anos. Como é que foi a maturação de todos esses sentimentos para começar a colocar isso no papel? O que te deu o start? Bem, primeiro eu só pude começar a escrever quando eu tinha feito a jornada completa. Eu não poderia ter escrito isso logo no começo, porque eu estava no meio de um furacão de emoção, eu ainda não tinha o recuo necessário para entender tudo que eu tinha sentido e por que isso era necessário. Então, como o jornalista, desculpa, eu esqueci o nome, a pessoa que falou que durou horas, durou dias, durou semanas, mas não foi muito longa essa jornada de aprender o amor. Mas assim que terminou, eu comecei a intelectualizar muito isso, a me dizer o porquê que eu comecei sentindo isso, como isso me levou para um outro estado e como finalmente eu consegui aprender o amor com a minha filha. E, como eu estava dizendo, conversando com outros pais,
eu vi que esse caminho era muito comum. Eu não vou dizer que todo mundo passa por isso, mas é muito comum. E meu objetivo com esse livro era de documentar essa trajetória, de ser o mais sincero possível. Eu não queria me passar pelo pai perfeito, que aceitou beleza essa filha, que logo quis construir uma família com a deficiência da família. Não era eu. E eu não queria, como que eu posso dizer, trair a minha vida, nem mentir para quem estava passando por isso. Eu queria mostrar realmente que é uma coisa linda esse caminho que a gente está passando. A dor também faz parte da trajetória. Hoje eu ainda recebo e-mails, mensagens de pessoas que estão vivendo isso, e para mim o maior presente que eu posso fazer para essas pessoas é contar a verdade e dizer que no final desse caminho é uma coisa indescritível. Eu estou tão feliz, realmente, não é uma mentira, eu sou muito sincero no que eu digo, mas depois desse momento difícil, existem outros momentos difíceis. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha que não tem deficiência, eu posso dizer que também existe momento difícil quando você tem um filho sem deficiência, mas realmente, no final dessa trajetória, existe um amor lindo e verdadeiro. Então, era realmente isso que eu queria contar, sendo o mais honesto possível. A gente está conversando com o escritor francês Fabien Tomé, sim, francês, que ele morou na Paraíba e fala... Aliás, sinto dizer que seu sotaque foi todo embora, viu, Fabien? Não sobrou nem um pouquinho, não, só sobrou o sotaque paraibano aí. Paulo Xavier tá dizendo isso, parece o sotaque dos meus pais. Tá virando Fabien Tomé. Nós tivemos, a produção me disse que o seu celular é de Marsella, então você está na França, agora talvez não viva, né, tão intimamente o cotidiano brasileiro como nós. Tivemos recentemente um ministro da Educação, chamado Milton Ribeiro, chegou a ser preso em determinado momento, mas que afirmou em uma entrevista em 2021 ser contra o, como é que chama? Inclusivismo? O que ele chamou de inclusivismo. Inclusivismo, que seria você colocar crianças com necessidades especiais nas salas de aula com as demais crianças. Na opinião dele, esse tipo de criança atrapalha o aprendizado de outras crianças que não tenham a mesma condição. Você que conhece a realidade europeia, já viajou muito, inclusive, para escrever os seus livros ao Oriente Médio, América do Norte, conhece muito bem a realidade da América do Sul. Como é que vê essa declaração aí do nosso ex-ministro? Eu não vejo com uma coisa muito interessante, assim, muito inteligente, eu poderia dizer. Porque a inclusão, ela é necessária, mas não só pelo lado das pessoas com deficiência, ela é essencial também não tem deficiência, porque você vai aprendendo muita coisa do outro. A criança com deficiência, imitando as crianças que não têm deficiência, ela vai aprendendo um monte de coisas. Tipo um ensinamento silencioso que a gente pode falar. E do outro lado, que não tem deficiência, ela vai aprendendo a diferença, ela vai aprendendo o cuidado, o carinho. E é isso que faz, quando a pessoa cresce, uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais equilibrada, mais doce, mais carinhosa. Eu acho que, realmente, o fato de querer separar as pessoas logo do começo, porque uma está assim, outra está do outro jeito, nunca vai ser uma coisa muito interessante pela construção tanto da pessoa quanto da sociedade. Eu acho que o bom é aprender a viver junto. Existem necessidades específicas, mas que podem ser trabalhadas em certos momentos, mas eu acho que essa inclusão, o fato de aprender a viver junto, é muito importante, principalmente que quando a gente tem uma criança, a gente tem uma pureza e uma capacidade de aprendizado muito mais forte do que quando a gente cresce. Eu acho que por isso é bem importante começar logo cedo. A Júlia, logo na escolinha, ela foi para uma escola com outras crianças que não têm deficiência, e realmente ela foi evoluindo muito rápido graças a isso. Então, se tiver o contato desse ministro, a gente pode falar para eu explicar essas coisas para ele. Ô Tomé, o nosso tempo está totalmente esgotado. Eu vou precisar que você responda bem rapidinho mesmo, mas eu não posso deixar de perguntar. A Júlia leu o livro?
A Júlia não leu o livro, ela sabe que o barbudo na capa sou eu e ela sabe um pouco da história. E meu projeto é daqui a alguns anos fazer um livro com ela para ela contar a versão dela dessa história. Muito legal. Ela vai olhar para você e vai falar, não era você que eu esperava também. Na adolescência, certamente ela vai Você falar. também não tá com essa bola toda, viu, pai? Muito bom, muito bom. Fabien Tomé, escritor francês, conhece muito da realidade brasileira, autor de Não Era Você Que Eu Esperava. Aliás, procure todos os livros do Tomé, não deixe de ler, por favor, A Odisseia de Hakim. O livro novo dele acabou de ser lançado aqui no Brasil, Na Luta. Eu estou no meio da leitura, já terminei a primeira história que vem lá do Líbano. Sou realmente fã declarado desse nosso entrevistado aqui, especialmente pela maneira como ele demonstrou grande coragem ao escrever esse livro que a gente está recomendando. Repito aqui, Não Era Você Que Eu Esperava, editora Nemo. Fabien Tomé, obrigado pela entrevista, um abraço, meu irmão. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigada, bom dia. Acabou.